Fala pessoal, eu sou o Daniel. Eu sou a Stephanie e nós somos o Casa Austrália. Hoje a gente vai fazer um vídeo falando para vocês sobre como foi o nosso processo aqui de trabalho regional, no caso os 88 dias para conseguir renovar o Working Holiday Visa por mais um ano aqui na Austrália. Finalmente terminamos essa parte do trabalho regional e foi uma experiência muito boa pra gente. A gente é muito grato e a gente se sente muito sortudo com a oportunidade que a gente teve. Claro que não foi só sorte, a gente procurou bastante, a gente se dedicou bastante, mas comparado ao lugar onde muitos outros backpackers, muitos outros mochileiros vivem, a gente tirou sorte grande. Lembrando que a gente conseguiu esse emprego antes mesmo de chegar na Austrália, tem um outro vídeo aqui no canal falando sobre isso. A nossa intenção inicial era conseguir ficar aqui os 88 dias e se mudar para uma cidade maior, porque o nosso objetivo vindo aqui para a Austrália não é ficar mochilando, era mais assim, conseguir ter uma experiência, conseguir construir uma carreira profissional. Com esse visto foi a maneira que a gente achou mais rápida e mais barata para a gente conseguir vir aqui para a Austrália. Como a gente passou esses 3 meses lá, a gente viu que foi uma boa oportunidade e que a gente conseguia vários benefícios, a gente decidiu estender até outubro, que a gente chegou em março, ficou até outubro, deram mais ou menos 6 meses e meio de trabalho lá. Então a gente fez 88 dias e ficou mais um tempo para pegar todo o período que eles chamam de dry season aqui no território do norte, que é a alta temporada. Lembrando, para que são esses 88 dias? Quando você entra no Working Holiday Visa, você tem um ano para ficar na Austrália. Se você quiser ficar por mais um ano, você precisa cumprir 88 dias de trabalho regional. Normalmente a galera vai trabalhar em fazendas, vai trabalhar com construção em regiões mais remotas, e a gente optou por trabalhar com hospitality. Então no caso a gente trabalhava num resort, que é um restaurante, bar, então assim é um pouquinho de tudo. Caso vocês tenham curiosidade um pouco mais sobre esse visto, a gente também tem um vídeo falando certinho sobre cada requisito que ele tem e o que ele oferece para vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns assuntos, então nós vamos falar sobre as vantagens, as desvantagens do trabalho remoto, alguns dos momentos especiais, momentos de dificuldade e também a conclusão que a gente chegou com toda essa experiência que a gente teve. A primeira vantagem que a gente percebeu aqui, com certeza, é conseguir guardar dinheiro. Porque o que acontece? Aqui a gente não tem gastos com entretenimento, porque a gente fica numa região isolada. Nossos gastos com alimentação são super baixos. A gente tem que pagar aqui $100 de comida por semana, que eles descontam na nossa folha de pagamento. A gente não tem gastos com acomodação, que eu acho que é o ponto principal. É o custo mais pesado que você tem aqui na Austrália. Quando você mora nas grandes cidades, vai pagar aí de $300 a $500, né, por semana. Então você conseguir poupar esse dinheiro, com certeza ajuda muito para você salvar um pouquinho de dinheiro, né? Outra das vantagens que nós tivemos foi a questão de aprimorar o idioma. A gente já falava inglês antes de vir, mas falar inglês e falar australiano são duas coisas completamente diferentes. O australiano aqui, ele não tem dó nem piedade, ele vai falar rápido, ele vai usar gíria, vai usar expressão, vai encurtar tudo quanto é palavra que você imagina, inclusive dos produtos que a gente vendia no bar. Então, pra gente conseguir acostumar com isso, foi desesperador, assim, foi muito difícil, principalmente nas primeiras semanas. Esse daqui ficou... Não, a gente ficou 6 meses no bar e eu ainda não entendo 50% do que o gerente falava. Ele era aquele australiano raiz, assim, que... Fala com a boca fechada, não tem dicção, assim, a dicção é terrível. Lá, de brasileiros, só tinha nós dois. Uma equipe muito pequena, era uma equipe de 10 pessoas. Eu tinha pessoas de outros países, como Itália, Argentina, mas o restante era australiano. Trabalha 8, 10 horas, eram em inglês. Então ou fala inglês ou fala inglês, não tinha opção. E aí quando a gente chegava em casa, a gente falava em português. E a gente até inclusive chegou a receber alguns clientes brasileiros lá, e até soava estranho pra gente falar português, atender em português com as pessoas, de tanto que a gente acostuma com o idioma. A evolução do idioma foi muito grande. Eu consegui perceber que eu melhorei muito o meu inglês. Eu falava inglês quando eu cheguei aqui, mas daquele jeito, então hoje eu já me sinto mais confiante
e não tem uma maneira melhor de você aprender inglês se você não se expor a ele. Então, assim, se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar entre, por exemplo, fazer housekeeping e trabalhar num bar, eu recomendo trabalhar num bar se você está pensando em melhorar inglês, porque você vai ter o contato ali quase que 100% do tempo. Entra aí na parte das vantagens, que é essa troca cultural. Então você está numa região remota, diferente das cidades grandes, que tem bastante imigrante, tem gente de todo lugar. Nessas regiões remotas você conhece a cultura australiana mesmo, do interior mesmo. Você consegue ver os hábitos dele, você consegue conhecer as expressões que eles têm, o jeito que eles levam a vida, que é totalmente diferente do Brasil. A questão da cultura de viagem para eles assim é impressionante. Além das cabanas, além do hotel em si, era um lugar de acampamento. Então tinham famílias que iam com as crianças e falavam assim, a gente já tá viajando aqui já faz 6, 7 meses com as crianças. E a gente pergunta, gente, mas e a escola, como é que fica? A gente faz escola em casa, mas daquele jeito, ensina assim, na verdade, as coisas da vida e não o beabá, entendeu? E isso a gente perdeu as contas de ver quantas famílias estão viajando há 8, 9 meses e assim, estão curtindo, estão vivendo, aí volta para a cidade natal, trabalha um pouquinho e volta a viajar. E você vê muitas pessoas aposentadas também nesse estilo de vida. A visão que eu tinha, por exemplo, no Brasil, muitas vezes a pessoa se aposentou, não tem condições de se manter e às vezes continua trabalhando. Não, aqui a gente viu muito que a pessoa se aposentou, ela esquece de tudo, vai viajar, vai conhecer outros lugares e deixa a casa para trás, praticamente isso. Essa parte da cultura australiana, eu acho que dificilmente a gente conhece nas cidades grandes. Então isso foi muito legal de vivenciar numa região remota. Como a gente falou, além de trabalhar nesse resort, nesse restaurante, a gente também morava por lá, né? Então tinha as acomodações do staff, então são os membros aí, a galera que trabalha no lugar. Além de você conviver com o pessoal no trabalho, você acaba convivendo o dia inteiro. Então fica praticamente, o cara é seu colega de trabalho, é seu amigo, é seu vizinho, é tudo ao mesmo tempo. Inclusive pai e mãe, que nem casal que entrou lá, né? Então assim, você tem uma convivência muito intensa com o pessoal e querendo ou não, você acaba criando vínculos e isso é muito legal, porque vai além só do trabalho e vira praticamente uma família de fato. E o legal é que desse pessoal que é australiano, cada um é de uma região diferente. Então dependendo se a gente de repente quiser viajar para Sydney, a gente consegue contatar alguém que a gente teve contato lá e falar, viu, você não quer encontrar com a gente, mostrar pra gente como a cidade? Consegue. A gente até viu vídeos de uma galera que está na Austrália que às vezes fala que não conseguiu ter muitos amigos australianos. A gente entende, mas é porque às vezes quando você está na grande cidade, cada um está vivendo no seu mundinho, todo mundo está preocupado ali em fazer o seu trabalho e voltar para casa. E aqui não, a gente como conseguiu criar esses laços, você vai conhecendo melhores as pessoas, independente se ela é da Austrália, da Itália, enfim. Então esse vínculo que a gente conseguiu criar com o pessoal foi bem legal. Outra vantagem do nosso trabalho nessa área regional, que pode ser que seja diferente de outras, mas foi uma vantagem pra gente, foi que o resort, ele não é assim extremamente movimentado. Então o trabalho não é tão pesado assim. Quando a gente está fazendo housekeeping, sim, porque você tem que carregar a bolsa pesada de roupa de cama, levar para um canto, levar para o outro, carregar aspirador para cima, para baixo. Mas quando a gente trata do atendimento no bar, não é um lugar assim que vai ficar movimentado 24 horas por dia. Teve dia, inclusive, que a gente passou horas no restaurante sem precisar fazer nada, porque já tinha feito todas as tarefas. Sim. E estava caindo dinheiro na conta ainda por um trabalho que você estava ali de boa, sossegado. Um super ponto positivo pra gente, mas isso eu acho que é bem específico de onde a gente trabalhava, era a vista que a gente tinha. Muita gente chegava no bar e perguntava, nossa, quanto tempo você está aqui? Ah, tô aqui há tanto tempo. Já se acostumou com o paraíso? Porque o pessoal chegava lá e ficava impressionado com a vista que tinha, a paisagem bonita. Às vezes a gente acaba até perdendo, tipo, aquela admiração. Mas, cara, é um lugar lindo, assim, você chega, se impressiona e isso é muito bom. A gente não ficava preso dentro de um escritório, em frente ao computador, num lugar escuro, entendeu? Era totalmente diferente, então a gente tem que valorizar. E além da vista, que foi algo específico do nosso trabalho ali, além disso, os outros benefícios de tipo, a flexibilidade de ir na cozinha
comer o que quiser, flexibilidade de pegar um barco para passear no mar e não pagar por ele, sorvete, bebidas, esse tipo de coisa, a gente quase não gastou um centavo. A gente ainda que quis fazer uns date nights, enquanto a gente não tinha um carro, aí a gente falou, vamos pagar um jantar do menu, mas ainda com 50% de desconto. Sim. Então isso também foi uma vantagem muito top. O que a gente gastava de mercado era mais uma besteira que queria comer e as coisas do café da manhã que a gente preferia comer no quarto. Mas de resto era tudo da cozinha e a gente não preparava nada, a gente sempre tinha os horários do staff para almoçar, para jantar. Agora entrando na parte das desvantagens e já aproveitando esse gancho da alimentação, esse foi um dos pontos negativos de lá. Porque no ano passado, quando a gente estava no Brasil, a gente manteve uma dieta, uma alimentação super saudável, muito boa. E aí quando a gente veio pra cá, isso mudou bastante. A gente comeu fritura quase que todos os dias. O nosso almoço era, sabe aquelas tortilhas assim que faz burrito? Tipo Rapidez. Tipo Rapidez. A gente comia isso basicamente em todo o almoço com presunto, queijo, salame, muito processado, batata frita, frango frito, tudo frito basicamente. Sim. E tudo com muito óleo. Às vezes, fizeram um arroz, mas é um arroz engordurado. Fizeram um macarrão, mas é um macarrão lotado de queijo com muita gordura também. A gente não pode reclamar da comida, a comida não era ruim. Deliciosa, era muito boa. Só que quando você vem já num pensamento, assim, você tá numa dieta, ou você tá acostumado a comer de uma maneira, e aí você muda totalmente, querendo ou não, você sente um pouquinho. E não era tão simples a gente parar pra cozinhar, fazendo as nossas coisas, até porque a gente não tinha espaço no quarto, não é tão simples chegar na cozinha e tipo, pegar uma tábua e fazer a nossa própria comida. Isso foi um baque e a gente percebeu, inclusive, até no nosso corpo, porque aí puxando um outro gancho, a gente também fazia, além de fazer dieta, a gente treinava e tudo mais, ia pra academia com frequência, e aí aqui não tinha nenhum tipo de máquina, não tem nada de academia. A gente comprou 2 halteres para tentar treinar, mas assim, não é a mesma coisa de você ir pra academia com um monte de equipamentos. E a gente percebeu que o corpo reagiu a tudo isso, a alimentação, a treino. Eu, em fevereiro, eu tava com 72 quilos, eu vim pra Austrália e tudo mais, eu me pesei esses dias, eu tava com 64, 65, então assim, eu perdi praticamente 8 quilos desde que eu cheguei na Austrália. E fora que aí, aqui você não fica sentado na cadeira atrás do computador, então querendo ou não, você acaba trabalhando mais com o seu corpo, tá sempre em pé, então isso gasta mais energia. Já no meu caso, sendo mulher e também comendo todas essas besteiras, apesar de estar me movimentando no trabalho, mas não estar fazendo exercício físico como eu fazia antigamente, que era intenso, eu acabei ganhando 2, 3 quilos aproximadamente. Como a gente falou, o fato de você morar num lugar isolado ajuda você a conseguir guardar dinheiro. Porém, aí tem a outra via, que é o quê? Muitas vezes você quer ir no mercado para comprar alguma coisa, você tem que dirigir 1h30 até chegar lá. Ir no cinema, não tá fácil acesso. Comprar uma roupa, então enfim, qualquer tipo de coisa que você queira fazer não é fácil, você entendeu? Até mesmo organizar uma consulta médica caso precise. Sim. Entendeu? Tudo que a gente precisava estava a pelo menos 1 hora de distância da gente. Você precisa de um carro para isso, não dá para fazer as coisas a pé ou pegar um transporte público, não tem transporte público ali. O bom é que a gente conseguiu guardar dinheiro, comprar um carro. A gente ficou 2 meses aqui sem carro e nesse período a gente pediu pro nosso chefe, nosso colega de trabalho, comprar algumas coisas pra gente no mercado, algumas frutas pra gente tomar no café da manhã. Item de higiene pessoal, pasta de dente, Sim. Sabonete, desodorante. A gente comprou o carro, melhorou muito, só que aí também quando você compra um carro, aí seus gastos já acabam subindo um pouco, porque você tem que registrar o carro no seu nome, aí as distâncias não são próximas, então quando qualquer lugar que você vai, você gasta você tem que pôr gasolina, tem a manutenção do carro, e a gente pode fazer um vídeo à parte só para falar do carro, que deu bastante dor de cabeça pra gente também, principalmente no final aí pra gente vender ele.
Outra questão da desvantagem de morar numa região remota é a gente estar longe também do acesso à nossa cultura, do nosso país. Então, por exemplo, nossa, que vontade de comer uma farofa, que vontade de comer, sei lá, uma manga que seja, que eu gosto. Cadê? Muitas coisas a gente não acha voltado à culinária brasileira, principalmente aqui no território do norte, mesmo que venha aqui para Darwin, não tem. Não tem. O máximo que a gente conseguiu foi achar uma peça de picanha e linguiça brasileira, que tem um brasileiro aqui que iniciou um negócio para produzir a linguiça aqui na Austrália. Sim. A questão de contato com as pessoas, que tem, né, a mesma energia que a gente, tudo, e a questão da comida é uma desvantagem porque a gente não achou. O que muita gente fala quando mora nas grandes cidades é que hoje em dia não existe mais essa barreira, tô em outro país, não vou conseguir comida do Brasil. Existem várias empresas que já fazem importação de produtos, guaraná, paçoca, farofa, pão de queijo, enfim, você consegue mesmo estando na Austrália. Mas quando você está num lugar remoto, isolado, aí fica complicado e a gente realmente não achou praticamente nada brasileiro aqui. Outra desvantagem de você estar em uma região remota é que o acesso à internet nem sempre vai ser tão fácil. Instalaram o Wi-Fi lá na região do nosso quarto há 2 semanas atrás. Então todo esse período a gente não tinha Wi-Fi no nosso quarto, não tinha sinal para fazer ligação. Se a gente precisasse, por exemplo, fazer uma ligação, uma chamada por vídeo, o ideal era a gente subir lá para o restaurante, para o bar, ou usar a sala de conferência que tinha Wi-Fi e ficar por lá. Mas, gente, às vezes a gente só quer ficar no conforto da nossa cama, ficar no conforto da nossa casa, e a gente não tinha essa possibilidade caso precisasse fazer alguma coisa relacionada à internet. Se a gente quiser assistir um filme, no início a gente ainda até conseguia fazer download de filme lá em cima, aí levava 1 hora para fazer um download de um filme e a gente assistia no computador lá no quarto. Mas parece que atualizou uma versão lá e aí não conseguimos mais fazer download, então ficou bem complicado no final. Outra desvantagem é que o fato de você estar morando mais pro interior da Austrália, você vai conviver com pessoas mais, vamos dizer, chucras. Sabe aquela pessoa, tem uma pessoa Nutella e tem a pessoa raiz? Então aqui a gente convivia com a galera raiz. É aquele cara que com um sotaque pesado, é aquele cara que não está se importando da forma que ele está vestido, e muitas vezes isso também significa a forma da pessoa te tratar. Então às vezes você percebe que a galera tipo não é muito educada, já chega falando o que quer, não te dá um bom dia, não olha na sua cara. A gente teve pouco contato com pessoas desse tipo, mas a gente já chegou a presenciar uma galera mais bruta. Mais bruta, vamos dizer assim. E quanto mais interior, quanto menor a cidadezinha, eu acho que maior a chance disso acontecer. Mas a gente deu sorte. Sim, e quando a gente diz bruta, aquela pessoa raiz também, tem um outro gancho que dá pra pensar, que é em relação a essa questão de xenofobia. A gente nunca sentiu assim algo muito escancarado, mas você percebe que tem gente que não é muito amigável com gente que é de fora do país. Por exemplo, você pronuncia alguma coisa de um jeito, a pessoa te olha torto ou tenta te corrigir, sabe? Então, você tem que saber lidar com esse tipo de coisa. E tá tudo certo querer corrigir a gente. A gente, como estrangeiro, nunca vai ter o sotaque perfeito. Tá tudo certo, mas contanto que seja falado de uma maneira gentil, uma maneira construtiva. Eu acho que tudo tem que ter o seu jeitinho. Então a gente queria falar também dos momentos que marcaram a gente. Um dos que mais marcaram foi o meu aniversário. O aniversário foi dia 21 de julho. E aí a gente resolveu fazer um churrasco. A gente nunca... Brasileiro. Um churrasco brasileiro. Então a gente acabou entrando em contato com um brasileiro que mora aqui em Darwin, que é a cidade mais próxima, né? A maior cidade, próximo daqui. Fazia linguiça, que é o cara que a Stephanie comentou, e ele também vendia picanha, porque os cortes de carne aqui são diferentes, então você não acha picanha fácil, né? Mas a gente conseguiu achar a tal da picanha, a gente comprou quase 4 quilos de picanha, compramos linguiça, a gente também comprou queijo coalho, fizemos maionese,
vinagrete, a gente fez pão de alho. O queijo coalho não é igual também, tá, gente? É um tipo de um queijo coalho, mas era bem gostoso também. Não dá pra reclamar. E foi muito especial também, porque a primeira vez que alguém estrangeiro cozinhou para os funcionários lá no hotel. Sim. Então o pessoal ficou muito feliz. E eles gostaram muito do estilo que é o churrasco, de assim, não ter aquela refeição formal, entendeu? Você vai passando prato, sabe aquele negócio de ficar beliscando? E foi engraçado que a australiana depois perguntou, e tipo, isso é da cultura de vocês também, de ficar oferecendo? Porque assim, eu cortava a carne e aí eu passava entre as pessoas, tipo, oferecendo. E ela achou meio... Diferente, né? Tipo, não é comum, sabe? Ela tava esperando que cada um fosse lá, montasse seu pratinho e já era. Não, a gente tem aquele negócio, tá conversando, a gente vai oferecendo enquanto tá todo mundo ali. Foi um dia em que a gente percebeu que a gente era muito querido. Queria fazer uma surpresa pro Dan. Aí eu falei, tem os helicópteros que eles voam, eles fazem tipo um pub crawl, que chama, que eles vão pousando em vários pubs, em vários barzinhos, pra tomar umas biritas, e aí vai indo pra vários, por um dia, assim, basicamente. Aí eu falei, nossa, e se a gente fizesse um voo de helicóptero? Aí eu perguntei pro gerente se ele conseguia me ajudar, se ele conseguia um descontinho, um preço legal pra gente. E ele super se esforçou pra isso. Então eu falei, nossa, não é à toa que ele tá se esforçando, ele tá se esforçando porque ele se importa com a gente. Então foi muito legal, conseguiu um desconto legal pra gente, deixou a gente fazer isso na nossa hora do almoço. Deixou o helicóptero pousar na praia, que ele já tinha proibido todos eles de fazerem isso. Além disso, o presente. O presente. Então a galera toda se reuniu e fizeram como se fosse uma vaquinha. E aí eles me deram um AirPod. Esse AirPod custa tipo $400 aqui, é caro. No Brasil eu tinha visto, estava em torno de R$2.200, R$2.500. Eu fico, como assim? Eu ganhei um presente que vale R$2.500 no Brasil, sabe? Você fica... Isso é legal pra caramba. Estando aqui por 3 meses. E o pessoal já criou esse carinho, esse cuidado. Sim. Foi muito legal, porque os meninos me chamaram assim na salinha um dia e eles falaram, Stephanie, o que o Daniel gosta? A gente quer dar um presente pra ele. Aí eu falei, ele gosta de várias coisas, foi dando algumas sugestões. Aí eles falaram, ele ia gostar de um fone de ouvido igual o dele? Eu falei, nossa, ele ia amar. Ele achou muito legal como funciona. E os meninos falaram, não, beleza. Eu falei, depois fala quanto foi, que aí eu ajudo no presente. Aí eles, não, você se vira com o seu presente, esse presente é nosso. Aí eu falei, nossa, que legal, sabe, se importarem tanto assim. Aí a cozinheira lá também fez um cartão de presente pra ele. Foi a coisa mais fofa. Foi bem legal, foi bem legal. Eu não tava esperando mesmo. E foi aí, eu acho que depois disso a gente começou a perceber que o vínculo foi ficando até mais forte. Aí vira aquela questão da família que a gente tava falando. E agora que a gente saiu, a gente até ouviu deles, esse lugar não vai mais ser a mesma coisa sem vocês. Perdeu um pouquinho da alma. Então eu fui até emocionada. Mas foi muito legal esse momento. Agora falando sobre uma dificuldade que a gente teve aqui no nosso trabalho regional, foi a diferença de níveis de trabalho que as pessoas, oferecem. O ritmo do trabalho. Eu e Stephanie, a gente tem a mentalidade, de fazer as coisas da melhor forma, entregar o melhor trabalho. Com o melhor processo, otimizar as coisas. A gente é engenheiro. A gente é formado em engenharia civil, então a gente sempre fica pensando, o que eu posso melhorar, isso aqui não tá legal. Aí a gente entregava o nosso melhor no trabalho, só que nem todo mundo faz isso. A gente não sabe se é uma coisa pelo fato de ser brasileiro, que é a questão do brasileiro que se esforça muito, dá o melhor, ou se é uma coisa nossa, enfim, a gente tá falando que é uma coisa de brasileiro, mas enfim. Mas não, porque no Brasil tem muita gente ruim também. A gente percebia que a galera, não era o mesmo ritmo. Então, com o tempo, a gente, depois de 2, 3 semanas, a gente já tava sabendo tudo que tinha que fazer no trabalho, a gente tava fazendo as coisas de uma maneira mais rápida. E detalhe que a gente nunca tinha trabalhado com isso antes. Isso. Nunca. E tirando também a dificuldade que a gente teve com o idioma no início. Sim. A gente pegou o jeito das coisas assim muito rápido e parece que o pessoal que já tava lá fazia um tempão ficou pra trás, assim, sabe?
E de uma certa forma, a gente teve essa dificuldade de administrar a questão de se sentir sobrecarregado. Porque como a gente fazia tudo e as outras pessoas eram um pouco limitadas por algumas outras dificuldades pessoais, não se comunicava muito bem, não gostava de lidar com pessoas, ou fazia serviço meia boca, preguiçosa, algumas coisas assim nesse sentido, foi vantajoso pra gente, porque a gente conseguiu se destacar, mas de certa forma é meio frustrante, porque no fim da semana tá todo mundo ganhando a mesma coisa, entende? Por exemplo, o pessoal montava a escala, né, de quem ia trabalhar. Vamos dizer que era um sábado à noite, um dia que vai ser movimentado. Por exemplo, se o restante da galera tivesse off, seria eu e a Stephanie, daria conta. As coisas aconteceriam. Agora, por exemplo, se a gente tivesse de folga, colocariam 3, 4 pessoas. Não 2 pessoas, você entendeu? Só que às vezes a gente trabalhava em 2, mas também ficava sobrecarregado. Sim, fazia tudo que precisava, mas fazia com correria, fazia trabalhava apertado, no limite, né? No limite. E aí, quando eram outras pessoas que não aguentavam mesmo, precisava de mais 2, entendeu? Pra dar conta do recado. Então isso era um pouco frustrante, porque a gente tem que ajudar todos, mas será que ajudam a gente? A gente trabalha no limite, a galera trabalha aqui no bem bom e tá todo mundo ganhando a mesma coisa. Enfim, mas a gente não se arrepende de nada. Eu acho que eu continuo na ideia que, fazer o melhor, que você vai ser reconhecido em algum momento. Pode ser que não seja hoje, mas eu acho que o resultado vem. E tanto é que, por exemplo, o gerente ele sabia disso, ele percebia isso. E quando a gente precisar dele para alguma referência no nosso próximo trabalho, eu tenho certeza que ele vai falar bem da gente, né? Para concluir, eu acho que isso fica uma lição de faça o seu melhor. É muito importante que você demonstre que você está ali para conseguir fazer um bom trabalho, que você está disposto a ajudar, que você escuta o que as pessoas têm para falar, que você dá boas sugestões, que você está ali para quando precisarem e as pessoas vão estar lá para você quando você precisar também. A gente saiu hoje de lá, a gente voltou para Darwin e agora a gente vai iniciar um novo ciclo, mas assim, a gente encerra com um coração muito feliz, muito orgulhoso da nossa evolução e muito grata também. Claro que assim, não foram milhões de maravilhas, porque todo lugar existe estresse, mas em resumo, assim, foi uma experiência com saldo extremamente positivo e acho que a gente não podia estar terminando mais feliz. A gente sai com a sensação de missão cumprida, entendeu? A gente cumpriu o que a gente tinha planejado, fizemos um bom trabalho, conhecemos boas pessoas. E pronto, agora o ciclo tá fechado. Uma dica também, pessoal, eu sei que muitos dos mochileiros, muitas das pessoas que vêm com esse visto não se planejam, acabam se frustrando, achando empregos que não são tão bons assim. E a gente realmente indica que vocês entendam aquilo que vocês querem, que vocês pesquisem, que vocês se dediquem e que vocês tenham um comprometimento. Porque eu acho que é muito valioso para você conseguir até talvez um próximo emprego. Aqui referências são muito importantes, então se você deixa uma boa impressão, isso pode passar adiante, entendeu? Boa sorte para vocês com os seus 88 dias, com a experiência aqui na Austrália, seja com Work and Holiday Visa, seja com Student Visa, seja com qualquer outra coisa. Legal compartilhar a experiência com vocês. Foi bem mesmo. Espero que tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!